Se você é chocolover como eu, vai amar nosso panetone trufado de chocolate. Então, para preparar a nossa esponja, a gente coloca num bowl, de preferência de vidro, primeiro o fermento, a água para diluir esse fermento aqui, pode ir colocando tudo de uma vez, tá? Primeiro dissolve o fermento, tá? Para que você veja que ele está totalmente diluído. Diluiu. Você já pega a quantidade da farinha do preparo dessa esponja. Importante é mexer bem para que não fique nenhum grânulo da farinha de trigo. Olha lá o mingauzinho que está se formando a nossa esponja. A esponja é uma pré-preparação para as massas fermentadas, no caso, nosso panetone, tá? Então, primeiro a gente vai fazer ela para depois dar continuidade na massa que nós chamamos de reforço, né? Aí complementa. A esponja é o fermento que vai entrar na nossa massa do panetone, tá? Você vai vedar bem, fecha bem para não entrar nenhum tipo de ar, né? Que ele não pode. Depois que você vedou bem, a gente coloca para o descanso dela. Fica assim, ó, que nem uma esponja mesmo. A esponja tá aqui, mas eu gosto de obter um creme, então vou começar pelas gemas, tá? E aí eu tenho aqui o açúcar mascavo. Olha que delícia de massa, hein? Açúcar mascavo. Eu vou dar uma batidinha só para misturar o açúcar nas gemas, tá? Como é pouco ingrediente, não vai até o final ali, você dá uma leve misturada com a espátula. Continuando, para dar cremosidade, a nossa manteiga em temperatura ambiente, ela fica nesse ponto, ó, de pomada que a gente fala, tá? Olha lá. Agora sim, a gente bate mais um pouquinho. É só mesmo para formar esse cremezinho, você pega a esponja que já cresceu. Agora nós vamos colocar a esponja aqui, que é a nossa pré-fermentação, para deixar nosso panetone muito mais leve. É importante, olha. Coloca tudo, né? Raspa bem, porque aqui tá a quantidade exata para a fermentação dar certinho aqui no panetone, tá? Esponja, aí eu tenho cacau em pó. Vai na sequência aí, ó. Eu tenho aqui glicerina bidestilada. Eu tenho aqui o sal que está na receita, só que a gente não pode jogar ele diretamente no fermento, porque o sal ele mata a fermentação. Então vamos colocar ele aqui, ó, perto da farinha de trigo, tá? E eu tenho aqui também, olha, então eu quero que vocês utilizem, parece sal, mas não é, é o antimofo. Vamos colocando aqui o antimofo. Raspas de laranja e de limão. Agora, o que não pode faltar, essência de panetone. Nós estamos falando de panetone, então a essência está aqui, gente, olha. A farinha de trigo, eu coloquei o sal aqui para não entrar em contato direto. E a água, a gente vai controlar. Por quê? Eu tenho aqui a farinha, se a minha farinha for muito seca, talvez precise um pouco mais de água do que está na receita. Se a farinha for muito úmida, porque tem isso, diminui a água. Então nós vamos trabalhar o ponto dela, tá? Como eu estou usando a batedeira, não posso pôr todo o trigo aqui, que talvez não vai comportar. Então você vai colocando, mistura o sal aqui para não ficar direto, coloca aqui a metade e aí você trabalha a tua água aqui, ó. 10 minutos na velocidade média. Já agrega esse restante e deixa bater sem desligar a batedeira por 10 minutos. Misturou essa primeira parte, vamos colocar. Sempre eu gosto de deixar um pouco da farinha da receita aqui, ó. Que talvez eu não precise usar tudo, mas deixa só um pouquinho, tá? Agora que eu coloquei quase todos os ingredientes, eu vou bater 10 minutos e mostro o ponto para vocês na batedeira, para a gente depois colocar na bancada para finalizar a sovagem na mão, tá bom? Peraí.
Batemos 10 minutos a nossa massa de chocolate. Olha como que ela desliza aqui, ó, né? Essa é a textura que ela tem que ficar, cremosa, mas olha, ela cai, né? Esse é o ponto que eu vou mostrar, olha aqui. Os 10 minutos que essa massa aqui bateu na batedeira, esses 10 minutos é para trabalhar a rede de glúten da farinha de trigo. Então dá potência, elasticidade para que a massa fique super leve. É o trabalho que eu faria aqui no braço. Então eu teria que sovar 10 minutos, a batedeira já fez isso por mim. É o que a batedeira faz, é trabalhar aqui mesmo a proteína da farinha de trigo, tá? Só que você não vai me colocar farinha de trigo que resta aqui, senão a massa vai ficar mais seca, não quero. Tem que ser cremoso, tem que ser molinho, tem que ser suave. Então, a gente quer ela cremosa. Então, eu só vou colocar a farinha de trigo aqui, ó. Só um pouquinho para soltar, um pouquinho para mim já colocar ela para crescer, tá? Olha que massa mais linda e cheirosa. Agora você pega um saco plástico bem limpinho, novinho. Cobre bem. Você vai colocar essa massa aqui para crescer num lugar bem tranquilo. Pode colocar no forno, desligado, lógico, ou no micro-ondas, né? Só para ficar fechadinho ali. Já já eu mostro para você como que ela dobra de volume, fica mais leve, tá? A nossa massa de chocolate deliciosa já cresceu. Vou mostrar para você ver como que ela fica. Olha, fica tão airada, ela é tão macia, tão gostosa, ela é delicada pelo processo, pela técnica que eu falei. Olha aqui como que ela tá, olha. Gente, parece uma esponja mesmo, né? Então agora nós vamos modelar os nossos panetone. E aí o que você faz? Você pega, não vai modelar toda ela, vai por parte, tá? Pedaços a pedaço. E aí a gente coloca ela para pesar na balança. Porque para mim ter um panetone de 500 gramas, eu tenho que colocar 550 gramas de massa para que ele possa vir até a borda e ficar aquele panetone perfeito, tá? Vamos modelar agora nossos de 500 gramas, da mesma forma. A massa ela é muito macia, muito cremosa, né? É só para enxugar aqui para trabalhar, olha. E assim, ó, você coloca de uma vez, porque ela é muito macia. Faz de novo a técnica aqui, ó. É importante fazer esse processo aqui, ó. A gente modelou, ela descansou, a gente modelou. Agora que tá já na sua forminha aqui de panetone, ela tem que descansar novamente. Lembrando que ela vai crescer totalmente quando estiver no forno. Então, enquanto ela descansa, ela vai subir mais um pouquinho aqui, faltando aqui uns 2 dedos para a borda, não mais do que isso. Aí a gente vai colocar no forno, tá? Eu vou mostrar ele já crescido e vamos falar de temperatura do forno, tá bom? Os nossos panetones já descansou bastante, já deu o crescimento necessário para que a gente possa assá-los, tá? Vou mostrar para você como é que ele ficou na forminha de panetone. Modelei, como você viu, né? Agora esse espaço que tem aqui, ó, faltando uns 2 dedos, é aquilo que eu falei. Descansou, fez a esponja, aí, né, fizemos a massa. E aí modelamos. Então ele tem 3 etapas para descanso e crescimento. A finalização para que ele cresça até a borda é o forno que vai fazer, tá? É no forno que realmente o nosso panetone cresce de uma única vez em definitivo, tá? Então a massa fica muito mais leve depois que ela atinge, né, esse crescimento. Aí eu vou mostrar para vocês ele depois de assado, para a gente poder falar desses panetone depois de assado, toda uma técnica para secagem, tá bom? O panetone tá perfeito, olha, uma cor linda, um aroma maravilhoso que é chocolate, o açúcar mascavo, como eu falei, né? Então dá um perfume nessa massa e nesse chocolate aqui que a gente utilizou. Então é uma combinação perfeita, porque massa de chocolate não é uma coisa assim que você acha por aí em panetone, a massa é branca. Então esse aqui é muito especial e ele é trufado com uma trufa de ganache, então vai ficar perfeito, tá?